Tem história na Bíblia que a gente lê e pensa assim, ué, mas por que Deus fez desse jeito? Oséias é uma dessas histórias. Graça e paz aprofundados, e hoje a gente começa mais um livro novo, de acordo com o 5am, que é o livro de Oséias, capítulo 1. No 5am a gente sempre estuda um livro, e agora chegamos à vez de Oséias. Mas antes de a gente entrar no texto, já compartilha, já se inscreve no nosso canal, estamos aí aumentando o número de inscritos, graças ao seu compartilhamento. E todos os dias, claro, o 5am é sempre uma bênção. Amém? Oração, começar o dia entregando as primícias, conversando com outros irmãos. Gente, só quem participa do 5am que entende o que é esse aconchego da manhã. É uma sensação tão boa você acordar e ver o sol nascer e você está orando, está ali naquele momento de comunhão. É uma bênção. Vamos então agora para o texto. Oséias já começa dizendo assim, logo de cara, no verso 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Ou seja, por que eu li isso aqui? Isso aqui não é uma história inventada. Isso aqui mostra que tem uma época, que tem um rei, que tem um contexto, mas infelizmente o contexto que vocês vão ver, o contexto era ruim, não era nada bom. Você vai entender. O povo aqui nessa época, especialmente os de Israel, eles estavam vivendo de uma forma desobediente. Eles estavam normalmente na vida deles, né, indo no templo, né, falando com Deus, mas longe, na desobediência, rebelde, numa relação tóxica. E agora vem a parte curiosa, que deixa muita gente desconfortável, né? Muitas pessoas, até teólogos desconfortáveis, e talvez até se entender. Só que a própria Bíblia, ela explica depois o porquê. Vou ler Oséias 1:2 para você entender. Tá assim, ó. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá e tome uma mulher adúltera. Algumas versões estão escritas assim, uma mulher de prostituições e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então a nação estava adulterando. Por isso que ele pediu para ela casar com uma adúltera. Né? Muitas pessoas perguntam assim, mas como assim, Deus? Como assim? Porque Oséias, ele era um legítimo homem de Deus. Se você pesquisar a vida de Oséias, era um homem honrado, era um profeta, um homem irrepreensível. Ele não só pregava e profetizava, mas ele vivia a mensagem de Deus. Era uma pessoa famosa por ser um homem de Deus. Só que do mesmo jeito que o povo era infiel a Deus, a esposa de Oséias, esse homem de Deus, seria também infiel a ele. Era como se Deus estivesse dizendo assim, agora você, dizendo para Oséias, né? Agora você, Oséias, vai sentir na pele o que eu sinto todo dia. E o povo, claro, vai ver o que é um relacionamento de um lado, a fidelidade, alguém fiel, quando do outro lado, a infidelidade, alguém infiel. Do correto com a prostituta, porque é assim que vocês têm me tratado. É o que estava sentindo o Senhor. Então aí Oséias casa e aí nascem os filhos. E Deus manda dar alguns nomes aqui, e esses nomes são algumas mensagens que precisavam ser dito na época. Né? Aqui em Oséias 1:4, por exemplo, a gente tem o nome de Jezreel, porque Jezreel lembra sangue, injustiça, coisa mal resolvida. É Deus dizendo, tem muita coisa errada acumulada, isso vai ser cobrado. Oséias 1:6 está dizendo aqui também, chamou-se de Lo-Ruama, porque não tornarei a compadecer-me. Lo-Ruama quer dizer sem misericórdia. E aqui Deus está mostrando algo muito sério. Quando a gente insiste demais em ignorar, uma hora a gente começa a sentir o silêncio dele. E aí, consequentemente, o nome que está em Oséias 1:9 do outro filho, que é olhe o nome de Lo-Ami, porque vocês não sois o meu povo. Então, os três filhos, né? Esse terceiro filho aqui é algo que dói de ler, né? Mas é Deus falando com o povo que se afastou tanto, que já não parecia mais povo de aliança. E aí, com isso, Deus, a partir de agora, se relacionaria com maior distância agora com Israel. Isso é o que acontece com a gente na nossa vida, quando a gente se afasta de Deus. Ele também se afasta. Claro, o Espírito Santo que hoje habita em nós, ele é sensível. E você pode ter certeza que dói mais no coração de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do que no nosso coração. Só que a palavra mostra uma coisa muito interessante. Se você olhar aqui nos últimos versículos
desse capítulo. Deus não é tirano. Deus nunca termina a situação, a conversa, no castigo. Veja aqui em Oséias 1:10. Vou ler tudo. Contanto, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Ou seja, como se estivesse dizendo assim, do jeito que está, Israel, essa relação nossa, não está legal não. Só que eu não desisti de vocês. Então Deus não fala isso para empurrar o povo para longe. Ele fala porque ele quer trazer de volta. Ele fala porque ele deseja, ele ama esse povo, ele quer esse povo de volta. Então trazendo isso, esse texto para a nossa vida. Oséias 1 é como se fosse um espelho, gente. Esse texto aqui é super atualizado, né? É Deus dizendo assim, eu continuo fiel, mesmo quando você não é fiel. Talvez você esteja assim hoje. Não afastado totalmente, mas meio frio, meio distante, meio automático, meio indiferente. E Deus está usando essa história hoje para te dizer, eu ainda te quero, meu filho. Só que não dá para fingir que está tudo bem. Algo precisa ser feito. Então, eu quero orar para que a gente não esfrie nesse relacionamento com Deus, para que a gente não seja infiel a Deus. Amém, Pai? Obrigado por essa mensagem, obrigado por esse alerta em Oséias 1. Pai, que o nosso coração queime, Pai, pela sua presença, Pai. Que nós tenhamos sede da tua palavra, fome da tua presença, Senhor. Ô, Paizinho, se revela a nós, Pai. Nos perdoe por todos os pecados. Nos perdoe, Paizinho, por todo esfriamento. Nos perdoe por toda ausência. Nos perdoe por toda infidelidade. Paizinho, tenha misericórdia de nós, Paizinho. Nos ajude, Pai, a partir de hoje, a olhar para o Senhor com a mesma fidelidade, com a mesma ternura, com a mesma constância que o Senhor nos olha, Pai. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse alerta, por essa palavra que é tão viva, que é tão atual, que ela desce nos nossos corações como um bálsamo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.